Louvamos a Deus pela sua vida e saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E neste domingo, dia do Senhor, estamos aqui mais uma vez, através da primeira igreja presbiteriana aqui de Nova Venécia, para juntos nós louvarmos a Deus e também ouvirmos a palavra de Deus. E vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu poder, a tua misericórdia sobre nós. Pai Santo, pedimos, ó Deus, que o Senhor aceite, ó Pai, os nossos louvores, a nossa adoração. O Senhor abençoe, ó Deus, cada pessoa que está neste instante, ó Deus, voltada para Ti, em oração, clamando ao Senhor pela intervenção do Senhor. O Senhor, ó Deus, abençoe-nos neste tempo difícil em que todos estamos vivenciando, ó Pai, passando, mas cremos na Tua graça, no Teu poder, na Tua proteção. Abençoa-nos, ó Pai, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Abre mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra,
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, pra acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Bem, nós vamos, neste momento, ler a palavra de Deus. Está em Isaías, no capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Nós leremos apenas os versículos 2 a 4. Isaías 9, 2 a 4 nos diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. E ainda vamos ler Juízes, capítulo 6, Juízes, no capítulo 6, leremos nos versículos 11 a 16, nos diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho
que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra estamos, ó Deus, pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações nesse instante mais uma vez, através do Teu Espírito Santo. Nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. No primeiro texto que nós lemos, um texto bem conhecido, que fala a respeito da profecia do Messias, Jesus, ungido de Deus, Filho de Deus, que viria para salvar e resgatar o povo que estava nas trevas para a luz. E no versículo que nós lemos, fala a respeito de assim como Deus fez no dia dos midianitas. E é exatamente quando nós lemos em Juízes capítulo 6, versículo 11 a 16, que nós entendemos o que Deus fez na época dos midianitas, o que Deus está fazendo e faz na nossa vida ainda hoje. E quando a gente compara o tempo de Gideão, o tempo que Gideão estava vivenciando, em certo sentido nós também podemos dizer que estamos de alguma forma vivendo o mesmo tempo, ou algo semelhante, ou algo parecido. Queridos irmãos, quando a gente lê a história de Gideão, e aqui nós queremos pensar nesta manhã da luz para as trevas, do caos para a esperança, quando a gente nunca deve pensar ou desistir de crer, de confiar, de esperar no Senhor, nós aprendemos aqui com Gideão como foi a atitude dele diante de uma situação totalmente adversa. Os midianitas dominavam naquela época, oprimiam o povo de Deus, e aí então nós vemos Deus chamando Gideão para lutar, chamando Gideão para enfrentar o inimigo. E aí Gideão então diz: mas Senhor, como eu farei isso? E Deus então fala para Gideão: olha, quantos soldados você tem? Quantos soldados você tem? E Gideão então diz: eu tenho 32.000 soldados. 32.000. E Deus diz: olha, é muita gente. Pode ser que você vencendo, você vá atribuir a sua vitória ao seu exército. Então veja aí quantos medrosos, quantas pessoas medrosas tem nesses 32.000 soldados. E ele disse: olha, tem 22.000 que são medrosos. Deus diz: então não quero esses lutando. E Gideão pensa: bom, pelo menos com 10.000 dá para lutar também. E aí Deus fala assim:
peça para esses 10.000 descerem até o rio para beber água, e observe como eles bebem água. E aí então, todos ali desceram para beber água no rio, e Gideão ficou observando como eles bebiam água. Alguns bebiam água como se fossem cães, como se fossem cachorro, rapidamente assim, lambendo a água, olhando para um lado para o outro e lambendo a água. E os demais, a maioria, bebia água tranquilamente, calmamente. E Deus disse: quantos foram aqueles que beberam a água como se fossem cães, lambendo a água e olhando para todos os lados? Aí Gideão disse: 300. Na mente de Gideão, ele achou que Deus ia dispensar os 300, mas foi exatamente o contrário. Deus disse que você então lute com esses 300 e dispense os demais. Aí ficou mais difícil ainda, que agora eram 300 contra um exército de mais de 30.000 soldados. Como que luta? E Deus então disse para Gideão: vá e pegue as armas para lutar. E as armas são as seguintes: você vai pegar 300 trombetas, você vai pegar 300 trombetas, vai pegar uma tocha de fogo e um pote de barro. Isso aí, você vai lutar com isso aí. E Gideão não entendeu nada. Como lutar com o exército armado até os dentes? Com isso, sim, é arma de guerra. Só que há um detalhe: na guerra normal, para cada grupo de 100 soldados, utilizava-se apenas uma trombeta para cada grupo de 100 soldados. E como Deus mandou pegar 300 trombetas, isso significava dizer que aparentemente era como se tivesse ali 30.000 homens. Ou seja, na mente, na ideia de quem ouvia o som ensurdecedor. E Deus disse: é assim que será. Você vai chegar lá e vai quebrar este pote, erguer as tochas e tocar as trombetas. E você vai ver o que vai acontecer. E assim foi à noite, obviamente, e os inimigos ficaram com medo, o arraial dos midianitas ficaram com medo, imaginando que ali havia mais de 30, cercados por mais de 30.000 homens, e eram apenas 300 homens, 301 com Gideão. E eles então se perderam ali, os inimigos se perderam e começaram a se autodestruir. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é como é que a gente, sendo atacado por inimigos invisíveis, como no caso do coronavírus, e os verdadeiros inimigos nossos, que são os demônios, os inimigos espirituais, que querem destruir a nossa fé, que querem destruir a nossa confiança em Deus. E Gideão estava nessa situação de caos. O povo de Israel estava perdido. Gideão era um juiz, naquela época não havia reis, o povo estava sendo ali governado por juízes. E de repente, o anjo do Senhor, o próprio Deus, aparece a Gideão, dá a luz, das trevas para a luz, do caos para a esperança. Foi assim que aconteceu então, e que acontece conosco ainda hoje, independentemente da circunstância, independentemente da situação, da adversidade. Deus, Ele vem ao nosso encontro, sim, Ele vem ao nosso encontro, e Deus nos leva para nós sairmos deste caos para a esperança em Deus. É quando Deus nos leva a renunciar a uma vida de fracasso total. É assim que Deus faz. Versículo 11 do capítulo 6 de Juízes, a parte B, diz assim, todo o versículo 11:
Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Olha só, aparentemente a gente não vê nada demais, nada de errado naquilo que Gideão estava fazendo. Ele estava malhando o trigo no lagar. Mas quando a gente olha mais profundamente, quando a gente examina mais profundamente, o que era o lagar? O lagar era um recipiente em forma de um tanque que era usado para amassar as uvas, para fazer vinho. Então lagar não era lugar de malhar trigo, bater o trigo, na ceifa, na colheita. Era feito, obviamente, num terreno espaçoso, num terreiro, um quintal, algo bem espaçoso, um lugar aberto. Mas Gideão tinha medo dos inimigos. Ele tinha medo, ele sabia que se ele fizesse isso em campo aberto, durante o dia, por exemplo, ele fazia isso à noite, durante anos e anos. E o Senhor aparece nesse momento. Por quê? Porque às vezes a gente começa a ter uma visão da situação, uma visão completamente pessimista, uma visão completamente sem fé, uma visão completamente sem esperança. Quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, ontem quase 3.000 pessoas, mais de 2.900 mortes só nos Estados Unidos. E a gente olha esse cenário assim no mundo todo, meu Deus, isso é o fim, isso é o caos. A gente olha a situação, vai olhando a situação econômica no nosso país, em todos os lugares, a gente começa a pensar: será que isso não vai acabar não, vai piorar? E meio que a gente baixa a guarda no sentido de começar a perder a esperança, começar a achar que é assim mesmo. Começamos a pensar que Deus realmente nos abandonou, como Gideão pensava. E Deus aparece numa situação dessa. Deus aparece num tempo, como lemos no livro do profeta Isaías, da mesma forma, era trevas total, no sentido de destruição, de falta de esperança, falta de fé, falta de perspectiva. No tempo de Isaías era a mesma coisa. E Deus faz a promessa a Isaías que Deus enviaria o seu filho, e essa promessa se cumpriu mais de 700 anos depois. Jesus, quando veio ao mundo, ele prometeu voltar, e nós já estamos há mais de 2.000 anos. Então, quando a gente pensa que é o fim, é que as promessas de Deus vêm para serem cumpridas. Por isso, quando nós temos que de fato renunciar a uma vida de falta de esperança, uma vida de incredulidade, é isso que Deus chega para Gideão e faz. Ele estava ali incrédulo que qualquer situação poderia mudar, poderia melhorar. Mas Deus nos tira do caos para a esperança quando Ele revela de fato aqueles que confiam nele. Quem verdadeiramente confia em Deus. O versículo 11, versículo 12 diz-nos assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Imagine se Deus chega simplesmente para Gideão e fala assim: você é um homem valente. Você é um homem valente. Então essa fala
soaria como que toda força, toda valentia, toda coragem, e valentia aqui não no sentido de crueldade, de maldade, mas valente no sentido de coragem, não vem de nós mesmos. Então Deus revela, antes de revelar o que acontece na nossa vida, Ele se revela. Ele diz: o Senhor é contigo. O anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo. O maior problema está quando nós não olhamos este versículo como uma verdade. Para nós, diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, parece que a gente acha que Deus não está conosco. Por isso, a primeira afirmação, e sempre será, de evidenciar a presença de Deus, de evidenciar o poder de Deus. O Senhor é contigo, homem valente. Então não combina dizer: o Senhor é contigo, homem incrédulo. O Senhor é contigo, homem medroso. O Senhor é contigo. Dizer que Deus está conosco e que nós estamos destruídos não combina. Não tem nada a ver. Por isso, quem somos nós de fato? Aí nós temos que nos reportar ao apóstolo Paulo. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tem hora que, momentos que a gente acha que de fato nós estamos sozinhos, que Deus não está conosco, que Jesus não está conosco. Mas não é isso que nós aprendemos na sua palavra. Se o próprio Senhor Jesus, antes dele ser assunto aos céus, antes da ascensão dele, antes dele ir para o céu, nas suas últimas palavras do seu ministério terreno aqui, ele diz: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por que perdermos a fé? Por que nos tornarmos uma pessoa incrédula? Deus é contigo, homem valente. Valente para quê? Para brigar com os outros? Não. Valente para quê? Para dizer: eu não levo desaforo para casa? Não. Valente para quê? Valente para olhar uma situação e dizer: Deus é comigo, Deus está comigo. Eu vou enfrentar, eu vou em frente. Eu vou lutar, eu não vou parar, eu não vou recuar, eu não vou desistir. Valente é para isso. Imagine, tente imaginar a cena aqui. Imagine uma esposa, imagine os filhos. Chega para o chefe de família, chega para o pai, chega para o esposo e diz: e agora? E o esposo vira para a família e diz: acabou. Acabou, não tem mais jeito. Mas a questão é: onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Se o profeta Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem, em quem você tem confiado? Em quem você tem esperado? Em quem você tem depositado a sua fé? Então o homem valente, o homem no sentido genérico, servo de Deus,
valente é aquele que diz: não importa o que esteja acontecendo lá fora, eu sei quem está aqui dentro de mim. Não importa o que os homens estejam fazendo no mundo, eu sei o que Deus está fazendo no meu coração. Então é isso, é essa valentia que Deus quer resgatar em nós, em tempos de caos, em tempos de adversidade, em tempos de pandemia. Nós não podemos nos render ante adversidades. Você é valente ou não é? Você tem fé ou não tem? Você confia em Deus ou não? Você tem Deus como Deus ou não? Ou é homem que domina a sua vida? Homem valente. Homem valente. Do caos para a esperança é quando Deus considera desafio aquilo que você considera fundo do poço. Versículo 12, 13 nos diz assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha o que acontece, preste atenção. Quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, a tendência nossa é tirarmos conclusões equivocadas. Olha, se Deus livrou o povo, e aí Gideão fala isso com Deus, o Senhor livrou o povo do Egito lá no passado, de todos os milagres que aconteceram no passado, o que é feito de todas as maravilhas, o que aconteceu? E agora, quando nós olhamos ao nosso redor, Gideão falando, eu só tenho que tirar uma conclusão: o Senhor nos deixou. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Às vezes a gente acha que só nós aqui fazemos esses tipos de perguntas, mas Gideão também fez. Não vamos entrar no mérito da questão aqui. Não, por que ele fez essa pergunta para Deus? Não, isso não é o mais importante. O mais importante é que Deus deixa a gente falar. Deus deixa a gente abrir o coração. Para ser curado você tem que falar. Para resolver uma situação você tem que falar. Você tem que se abrir, você tem que desabafar. E era isso que Gideão estava fazendo com Deus. Mas Senhor, eu sei quem o Senhor é, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Por que o Senhor deixou isso? E interessante que Deus ouve Gideão e não tenta se justificar. Gideão, mas olha só, não, Deus não deve explicações nenhuma a nós. Se você olhar em toda a Bíblia, você vai ver, por exemplo, Elias também, o profeta Elias, questionando Deus: Senhor, eu sempre fui fiel a Ti, todos te abandonaram, só eu. O que aconteceu? Por que eu estou sendo perseguido? Elias, o profeta Elias, questionou isso com Deus: é melhor morrer, tira minha vida.
É tão contraditório, porque ele correu para não ser morto e pede para Deus tirar a vida dele. Elias estava meio confuso. A gente fica confuso em meio às adversidades. Portanto, nesses momentos, nós precisamos entender que Deus considera desafio aquilo que a gente considera fundo do poço. Deus declara também a força que há dele, vinda dele mesmo em cada um de nós. O versículo 14 nos diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A ênfase sempre não é na força. Embora Deus esteja dizendo: vá nesta tua força, aí a gente costuma dizer: olha, Deus está dizendo que você é forte, que você vence tudo porque você é o cara, você é o tal. Não é isso que Deus está dizendo aqui. A ênfase não está na força pessoal, individual que Gideão tinha, porque se fosse força ou recurso próprio, Gideão não estava naquela situação. A ênfase aqui está no final do versículo: porventura não te enviei eu? Porventura não te enviei eu? A ênfase é eu, Deus, não é eu, ou você não. A ênfase é quem envia. Mais importante do que a missão é quem dá a missão, é quem concede a missão, é quem chama. É quem chama. Então, embora Deus declara a força, mas só existe essa força a partir do momento que eu volto para a missão, que eu volto para o chamado, que eu atendo ao chamado. Será que Deus enviou Gideão para ficar ali malhando trigo no lagar, correndo dos midianitas? Não. A força que Deus está falando aqui é a força lá de trás do chamado que Deus deu a ele. Portanto, Deus declara que é a força do chamado, é a força da missão. Fomos chamados por Deus. E também, quando Deus declara e revela que o inimigo tem mais medo de você do que o medo que você porventura tenha dele. Capítulo 7, aqui em Juízes, capítulo 7, 13 e 14, diz-nos assim: chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, e de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Vamos entender aqui, irmãos, queridos, amados. Gideão se aproxima do arraial do inimigo para observar, e ali ouve
2 midianitas, um contando para o outro um sonho que teve, e que ele estava com medo. E o outro disse: olha, é para a gente ter medo mesmo, porque isso aí é Gideão, é a espada de Gideão, é Gideão que está vindo contra nós. O que a gente entende aqui? A gente entende isso aqui, irmãos, não como uma luta humana. Pois o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra a gente, é contra os principados e potestades. Essa vitória aqui é o que Jesus diz quando ele falou, quando edificaria a igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja é atacada? É. Nós, enquanto povo de Deus, muitas vezes somos atacados no mundo inteiro. Ainda há perseguição? Há. Mas a questão é, Deus deixa claro que o inimigo acaba tendo medo, não medo de nós necessariamente, mas medo do nosso general, que é Jesus. Medo de Jesus, medo do nome de Jesus. Não é do nosso nome. Quem somos nós? Nós podemos salvar alguém? Não. Nós podemos resolver o problema de alguém? Não. É só Deus. Mas Deus deixou aqui no mundo a igreja. A igreja para avançar contra as trevas, avançar contra o domínio do príncipe das trevas, que é Satanás, para tirar aqueles, assim como Jesus nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A igreja também nesse tempo é usada para levar esta palavra de salvação, esta palavra de luz nas trevas, esta palavra de esperança em meio ao caos. Por isso que igreja não pode mudar a mensagem. A mensagem da igreja é a mesma, independentemente dos tempos e eras e épocas e situações e circunstâncias. A mensagem da igreja é uma, é o Evangelho, e o Evangelho é uma pessoa, é Jesus. Por isso que a igreja não pode se afastar desse livro. Por isso que a igreja não pode mudar a mensagem da palavra de Deus, da Bíblia. Por isso que a igreja não é lugar de falar de futebol, de política, de politicagem, de nada disso. O nosso país, por exemplo, chamado pela lei, é um país laico, laico no sentido de que é a separação igreja e Estado, total, total. Igreja não é para tomar nenhum partido ou lado político, seja de quem quer que seja, quem quer que seja. A gente só tem uma fala: Jesus. Jesus. Todos do Velho Testamento, todos os servos de Deus do passado, eles eram salvos olhando para o futuro, olhando para o cumprimento da promessa de Deus. Assim como Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele cria que Deus enviaria o Salvador, o Cordeiro. Daí a expressão: o Senhor proverá para si o Cordeiro, uma referência a Jesus. Jó, no meio do caos, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio do desespero, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Todos olhando para o futuro,
Isaías dizendo: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome, como a gente diz, já lemos aqui, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olhando para o futuro, Isaías fazendo a profecia que se cumpriria mais de 700 anos depois. Nasce o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o ungido de Deus, o Messias de Deus. E aí então, todos nós somos salvos, olhando para o passado, olhando para a história, olhando para Jesus, olhando para o sacrifício de Cristo. A mensagem é uma só. A mesma mensagem dada a Gideão, a mesma mensagem que Deus transmitiu a Abraão, a Moisés, que Deus transmitiu a todos os profetas do passado, a mesma mensagem que Jesus falou aos apóstolos, a mesma mensagem que os apóstolos falaram, pregaram, escreveram. É a mesma mensagem que hoje, em pleno século 21, nós temos que pregar. A mensagem é uma só: Jesus, o Jesus crucificado, que ressurgiu dos mortos, que irá voltar. Só Ele pode nos livrar desse caos. Só Ele é a nossa esperança, porque Ele quer que todos olhemos para Ele, a glória dele. Capítulo 7, versículo 15, nos diz assim: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, versículo 15, adorou. A vitória ainda não tinha acontecido, mas ele sabia quem é Deus. Ele adorou a Deus. A glória é sempre de Deus e nunca nossa, nunca de homem, seja quem for, sejam reis, sejam governantes. A glória é sempre de Deus, a vitória é dele. Como disse o apóstolo Paulo, em Cristo somos mais que vencedores. Do caos para a esperança. A esperança nossa tem nome, e esse nome é Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor tem falado, ó Pai, aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo aplique esta mensagem a cada um de nós, mesmo em meio ao caos, às trevas, possamos ver a luz de Cristo brilhando, a luz do mundo, e é Jesus, que é o nosso Rei, o nosso Senhor, o Senhor dos Senhores, que é o nosso general, é aquele que está acima de todos os senhores, acima de todos os governantes. Pai, nos abençoe em tempos, ó Deus, de adversidades, de lágrimas, de sofrimento, de perdas, de luto, como vemos assistindo e temos assistido no mundo. São quase 200 mil mortos por esta pandemia.
São mais de 200 mil famílias sofrendo no mundo agora. Pedimos, ó Deus, que o Senhor reacenda a esperança nos nossos corações, de que os dias com o Senhor sempre são melhores ainda que aos nossos olhos físicos, ó Pai, não estejam em si contemplando, visualizando, mas nós não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Nós confiamos no Senhor, e a paz do Senhor, que o Senhor é o príncipe da paz, enche os nossos corações. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. E se Deus quiser, hoje à noite, às 19h30, horário de Brasília, estaremos de volta aqui, para juntos adorarmos o nome do nosso Deus, louvarmos a Deus e ouvirmos a palavra do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe, que Ele abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Assim está encerrada esta parte, e daqui um pouquinho, às 10 horas em ponto, começa aqui a EBD das crianças, com a tia Fabrícia, estará aqui ministrando, auxiliada e ajudada aí pela nossa tia Juliana também. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.